Muito bem, espero que esses louvores, essas músicas tenham penetrado profundamente no teu coração e preparado você para este momento de reflexão da palavra do Senhor. Nós temos trabalhado nesses últimos dias o tema questões de família. Então, na primeira mensagem da nossa série, nós falamos sobre o papel do homem. Na segunda mensagem da nossa série, nós falamos sobre as mulheres, né? Questões de famílias sobre as mulheres. Eu queria dar uma paradinha aqui e ficar um pouco tanto quanto surpreso, né? E eu vou explicar o porquê. Porque durante a semana recebi mensagens, recebi WhatsApp, recebi e-mail sobre que eu peguei pesado com os homens na última mensagem que era sobre as mulheres. Eu não entendi, porque na última mensagem, eu vou replicar alguns conceitos que eu falei na última mensagem, porque talvez eu tenha me expressado mal. Então, eu estou partindo do lado de que eu tenho, talvez, me expressado mal, e talvez você ficou um pouco chateado comigo. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, e dar um passo atrás na sua chateação comigo. Primeiro, não fique chateado comigo. Todos os conceitos que eu retirei na última mensagem são da palavra de Deus. Né? Então, eu estou pedindo para você não ficar chateado comigo, certo? Existe uma certa interpretação minha dos conceitos e eu quero convidar você a provar esses conceitos através da palavra de Deus, porque é o que a Bíblia nos ensina. Quando a gente ouve alguma coisa, a gente prova aquilo, se aquilo que foi falado é verdade ou não. Então, isso é um conselho bíblico e um conselho, ainda mais nós que somos de uma igreja reformada. Então, nós temos que ouvir uma mensagem, seja quem for o pregador, qual for o pregador, seja o pastor da igreja ou qualquer outro grande pregador, você ouve a mensagem desse grande pregador e você faz o quê? Depois que você ouve essa mensagem, você senta e você estuda as escrituras, para ver se aquela mensagem, de fato, tem a ver com as escrituras. Né? Eu quero dar um segundo conselho para você. Não fale mal do pregador, porque o pregador, afinal de contas, é humano, né? É humano, né? Ele é um pregador. Eu creio que o Espírito Santo está atuando neste momento, quando nós lemos as Escrituras, mas ele é humano e está sujeito a falhas até mesmo na interpretação. Então, vou dar um conselho bíblico para você que ficou chateado e falou com outras pessoas. Fale com um pregador, não é bom? Né? Redes sociais, você pode mandar pelo Facebook, você pode ligar na igreja, você pode mandar o WhatsApp, como alguns fizeram, né? Mandaram um WhatsApp para mim, dizendo assim, pastor, a mensagem foi boa, mas falou sobre os homens de novo. Então, eu vou tentar nessa noite falar a respeito da questão feminina. Né? Bom, deixa eu dar uma parada aqui e pontuar algumas coisas com vocês. Né? Primeiro, semana passada eu tentei falar o que é a sujeição feminina que está na Bíblia. Né? Então, eu pontuei o que não é sujeição. O nosso sistema cultural brasileiro, ele não é patriarcal. O nosso sistema cultural brasileiro, ele é machista, é diferente. Um sistema patriarcal é diferente de um sistema machista. Né? Um sistema machista subjuga mulheres, um sistema machista oprime pessoas, um sistema machista é diferente de um sistema patriarcal. A Bíblia fala de um sistema patriarcal. E culturalmente, o nosso sistema, em termos de liderança familiar, é altamente matriarcal. É altamente matriarcal. Eu sei que você talvez esteja torcendo o seu nariz, mas deixa eu te dar um dado. Se você vai no Instituto Brasileiro de Pesquisas e Geografia, o IBGE, né, um instituto que faz a questão da nossa sociedade, uma pesquisa social, você vai perceber que mais de 50% dos lares brasileiros, eles são liderados financeiramente e socialmente por mulheres. Se nós temos uma fatia de mais de 50% dos lares brasileiros sendo liderados, eu não estou dando uma estatística minha, do Wellington, da minha igreja, não, eu estou dando uma estatística de um instituto brasileiro que faz pesquisas nesta área. Inclusive, quando você tem, se você pega sistemas sociais do governo, né, distribuição de renda, ou sistemas sociais de compra de casa,
você vai perceber que sistemas sociais do governo está no nome de quem? De mulheres. Minha Casa Minha Vida sai o nome de quem? Da esposa. Culturalmente, eu sei, a nossa sociedade é machista. Culturalmente, a nossa sociedade é machista. Porém, ela é altamente matriarcal. E talvez alguns dos reflexos que nós vivemos dentro da liderança das igrejas, ou mesmo, né, na liderança dos nossos lares, seja por causa dessa cultura matriarcal. Porque a Bíblia é altamente patriarcal. Quem deveria cuidar do ensino das crianças na palavra de Deus, se você pega os livros da lei, principalmente Deuteronômio e outros livros, você vai perceber que culturalmente quem deveria contar as histórias e deveria conduzir espiritualmente a casa, quem deveria ser? Os homens. Então deixa eu mostrar uma coisa evidente na minha igreja, na nossa igreja aqui. Quem, historicamente, são os professores de escola dominical das crianças? Historicamente, os professores de escola dominical das crianças são quem? As mulheres. E eu estou falando isso porque quando eu me candidatei para ir para o seminário, um presbítero chamado José Antônio, da Igreja Presbiteriana do Jardim Conceição, ele falou assim, você quer ir para o seminário, então você vai aprender a dar aula para criança. E eu fui dar aula para criança, e no sistema de ensino da Igreja Presbiteriana do Jardim Conceição, eu era o único homem que dava aula para quem? Para as crianças. E quando eu olho para as igrejas, ou mesmo quando eu olho para a nossa igreja, eu vejo que quase que não existe homens ensinando crianças. E você vai me dizer então que culturalmente o nosso sistema ele é patriarcal? Eu acho que contra fatos, né, contra evidências não existe argumentos. Uma pessoa, quando eu estava chegando por aqui, me disse exatamente isso. Falou assim, Pastor Wellington, o grande problema é que os homens não querem assumir aquilo que Deus deu para eles como a liderança do seu lar. E não fui eu que disse. Não fui eu que disse. Né? Alguém, quando estava chegando aqui da nossa equipe, falou isso para mim. Talvez seja essa uma verdade. Mas deixa eu falar, deixa eu relembrar o que nós vimos na semana passada, para a gente poder aprofundar a respeito desse assunto. Primeiro, semana passada nós percebemos que nós temos um desafio cultural, e o nosso desafio cultural é reorientar o coração para atingir o nosso propósito. Nós devemos lembrar que o nosso propósito, o maior propósito do ser humano é glorificar a Deus. Eu preciso glorificar a Deus com a minha vocação social, no meu trabalho, eu preciso glorificar a Deus com os meus relacionamentos familiares. Então a minha vocação, a minha primeira vocação é glorificar a Deus. É glorificar a Deus. Eu e você, nós somos convidados pelas Escrituras a glorificarmos a Deus, seja qual for a situação. Então, para reorientar o nosso coração e atingir o propósito desse propósito que é glorificar a Deus, a gente precisa de fato rever alguns pontos culturais que divergem com as Escrituras. Então, na questão do casamento, nós temos usado o texto de Efésios, capítulo 5, dos versos de 22 a 24 e 33, falando especificamente das mulheres. E na semana passada, eu trabalhei o primeiro bloco, que diz o seguinte: esposas, cada uma de vocês seja sujeita a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça, percebam, o marido é o cabeça, é o líder da casa, da esposa, melhor dizendo aqui, né? Como também Cristo é o cabeça da igreja. Tendo ele próprio o salvador do corpo, o salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Então eu falei um pouco sobre o princípio da livre sujeição. Perceba, existe um princípio aqui. E qual que é o princípio? É o princípio da livre sujeição, porque Cristo me conquistou não pela força, mas Cristo me conquistou pelo amor da cruz do Calvário.
Ele morrendo, ele entrando na história, ele se tornando carne, o Deus encarnado, ele entra na história, ele morre por mim naquela cruz, porque eu não conseguiria fazer aquilo que ele fez, e ele me conquista através daquela cruz, não por força nem por violência, mas pelo Espírito dele, pelo amor dele. Então por isso que eu chamei o primeiro princípio de princípio da livre sujeição. Porque em Cristo, o apóstolo Paulo diz que nós, em Cristo, nós somos verdadeiramente o quê? Livres. Livres, nós somos livres em Cristo. No entanto, o texto continua, versículo 33, ele diz o seguinte: no entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa. Perceba agora algo que talvez a gente não tocou ainda nas mensagens, ou não me lembro direito. Talvez você vendo no vídeo, você vai perceber que eu toquei ou não, mas assim, ele diz uma coisa, olha, no entanto, também, quanto a vocês, que é maridos, cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo. Perceba, o mandamento do amor não está para quem? Para a esposa. O mandamento do amor está para quem? Para o marido. Mas existe então aqui um outro princípio, que é que a sua esposa respeite quem? O seu marido. O seu marido. E essa ideia desse princípio, como nós vimos semana passada, só deixa eu relembrar qual que foi os pontos desse primeiro princípio, que é o princípio da livre sujeição. Ou seja, o princípio da livre sujeição. Essa livre sujeição não implica em inferioridade da esposa em relação ao seu marido. Porque nós sabemos que Deus criou os seres humanos, os gêneros masculino e feminino, iguais. Então, assim, não existe um maior do que o outro, um melhor do que o outro, um mais capacitado que o outro. Isso não existe. O que existe são papéis diferentes. Segundo, nesse princípio da livre sujeição, não é um conceito absoluto que fecha os olhos às incoerências. Ou seja, existe essa ideia da mulher poder falar sim. Da mulher aconselhar, até porque nós vamos ver hoje que uma das características das mulheres é o quê? Auxiliadora. Então não é um princípio onde as mulheres fecham os olhos para as incoerências, incongruências dos seus maridos. É lógico também que elas não vão se tornar rebeldes e vão jogar isso o tempo todo na cara dos seus maridos, porque, você é incoerente, você não faz. Calma aí, a gente também vai ver um pouquinho disso hoje. Por último, sujeitar-se, ou seja, estar submissa, é emitido em um contexto de amor. Perceba, sujeitar-se, estar submisso, é emitido, é uma ordem dada, é um imperativo dado, em um contexto do quê? De amor. Eu me sujeito a Cristo. Como o Wellington, Jesus ele me salvou, então por esse imperativo de amor eu me sujeito a Cristo Jesus. Assim também deveria acontecer dentro dos nossos casamentos, porque é o que Paulo está dizendo em Efésios capítulo 5. Do qual a esposa deve ser o foco. Bom, esse foi o resumo desse primeiro momento que a gente estudou a semana passada. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o segundo princípio, que é o princípio da atribuição de valor. O princípio da atribuição de valor. Perceba uma coisa. Que nós precisamos redefinir os papéis segundo uma cosmovisão bíblica, porque o princípio da retribuição de valor tem a ver com redefinição de papéis. Isso é muito importante, porque os papéis de uma sociedade mosaica como a nossa, uma sociedade líquida, uma sociedade onde todo mundo quer ser tudo ao mesmo tempo, não existem papéis. Papéis. Perceba no dia a dia, perceba nas novelas, nos filmes, as narrativas. Você não tem mais definições de papéis claros, é tudo meio cinza degradê. É tudo meio degradê. Você não tem um papel claro de quem é o líder da casa. Você não tem um papel claro de quem é a pessoa que serve. Você não tem um papel claro dos filhos. Você não tem um papel claro da esposa. Você não tem mais um papel claro. Tanto que é muito comum hoje
filhos mandarem seus pais. É muito comum. É muito comum quem determina um orçamento de uma casa serem os filhos. É muito comum quem determina para onde os pais vão na viagem de férias, os filhos. Os filhos se tornaram verdadeiros reis. Por quê? Porque os papéis estão invertidos. E para nós termos famílias saudáveis, nós precisamos redefinir os papéis, não segundo a cosmovisão secular, segundo a narrativa secular, mas nós precisamos redefinir os papéis segundo uma cosmovisão bíblica. E nós precisamos começar isso a partir do casamento. E essa foi a minha tentativa, eu digo tentativa porque talvez eu não tenha conseguido, de redefinir o papel do homem como aquele que lidera o seu lar. E ele paga o preço para liderar o seu lar, assim como Jesus pagou o preço por liderar a sua igreja. Bom, pensando nisso, a minha proposta é a gente reorientar os seus princípios, reoriente os seus princípios, planos e relacionamento. Primeira coisa, a gente tem que desmistificar ou diluir o mito da mulher autônoma. Porque nós temos um mito da mulher autônoma hoje, né? A autonomia se tornou um Deus na nossa sociedade. Perceba, nós não gostamos de prestar contas. Gostamos? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Hoje o meu filho mais velho, desculpa. O mais novo não consegue fazer isso ainda. O meu mais velho, ele tem 6 anos de idade. 6 anos de idade. E o Arthur virou para mim, eu pedi para ele fazer um negócio, né? Estávamos conversando e tal. Eu falei, Arthur, faz isso aqui. Ele falou assim, papai, não me enche. Me desculpa o português chulo, mas foi o que ele me disse. Eu estou só replicando, abre aspas, como os jornalistas fazem, né? Abre aspas, o Arthur me disse, papai, não me enche. Ele tem 6 anos de idade. Sabe o que eu preciso fazer com meu filho? Redefinir o papel dele na casa. E eu fiz isso hoje. Eu redefini o papel dele na casa. Ele é filho. Ele não tem o direito e ele não deve falar comigo dessa forma. Mas o que ele não quer? Como todo ser humano, prestar contas. Isso está culturalmente no nosso coração, isso está no nosso DNA, da nossa sociedade pós-moderna. As pessoas não querem prestar conta, elas desejam autonomia. Elas desejam uma certa liberdade, que na verdade não existe, mas elas desejam algo que não conseguem alcançar. Então, a mulher autônoma, esse mito da mulher autônoma, vê negativamente o matrimônio. Porque, afinal de contas, o matrimônio vai tornar ela uma escrava, e é assim que é pintado na sociedade, uma escrava do lar. Ainda, a mulher autônoma desvaloriza a maternidade. As mulheres não desejam ser mais mães. É incrível isso. É incrível. Mas a taxa de natalidade do Brasil está com o bico para baixo. E pasmem. Quem não deseja ter mais filhos são as mulheres. Porque, afinal de contas, cuidar de uma criança, gestar uma criança, é muito trabalho. E na verdade é. Mas todo trabalho tem as suas recompensas. Ou melhor, as mães hoje, ou os pais, eu vou colocar todo mundo no mesmo saco agora. Os pais, homens e mulheres. Eles querem ter filhos à la pet. Sabe, cachorrinho de estimação? Quando dá trabalho, você leva para o veterinário. Quando você dá trabalho, você faz o quê? Você deixa lá no pet shop para dar uma ajeitada nele. A gente não quer trabalho. A gente não quer argumentar, a gente não quer ensinar, a gente não quer educar.
Perceba, existe uma terceirização da educação. Nós terceirizamos a educação dos nossos filhos para o colégio, nós terceirizamos a espiritualidade dos nossos filhos para a igreja. Ainda, existe esse mito da mulher autônoma, pasteuriza o papel do homem e da mulher, ou seja, transforma tudo em igual. Ou seja, os papéis não são diferentes. Existe uma igualdade ontológica no homem e na mulher, uma igualdade ontológica. Deus criou os seres humanos, homem e mulher, igualmente iguais. Para ser redundante aqui. Mas com papéis diferentes. E eu gostaria de mostrar para vocês isso, que Deus faz isso na própria Trindade. Quando você olha para a Trindade, que é uma comunidade de amor, você vê Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, cada um exercendo o quê? O seu papel. Nenhum passando por cima do outro. Você não vê Jesus brigando com Deus o Pai, dizendo, você é o Deus o Pai. Ou o Espírito Santo, olhando para o Deus o Pai, Deus o Filho, dizendo, eu sou o Deus Espírito Santo, eu sou pouco falado na igreja. Você não vê eles, você vê eles trabalhando harmonicamente. Porque eles são a mesma pessoa, mas percebam, a mesma pessoa, mas com papéis diferentes. É o que nós cremos uma trindade, um único Deus com papéis diferentes. Por isso então que a Bíblia nos ensina que quando homem e mulher se casam, eles se tornam o quê? Uma só pessoa. Uma só pessoa, assim como a trindade, inclusive um só Deus no Antigo Testamento e uma só carne no casamento é a mesma palavra no hebraico. Mas a gente demora para perceber isso. A gente prefere abraçar os princípios seculares do que abraçar os princípios bíblicos e desfrutar uma vida realmente relevante. Ainda, como que a gente transforma isso? Deixa eu reorganizar os papéis a partir do começo, a partir de uma cosmovisão saudável e bíblica, né? Então a gente olha para Gênesis capítulo 18, Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Dar-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2, 18. E a pergunta diante disso, ou melhor, um pouco antes, a gente percebe que Gênesis 2, 18, a criação do homem e da mulher, é diferente de Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Porque em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, que diz, Deus criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Você percebe que existe um chamado aqui, né? Você, primeiro, percebe uma criação ontológica. Homem e mulher são iguais diante de Deus. Homem e mulher são iguais diante de Deus, são abençoados igualmente diante do Senhor, porque não existe uma diferenciação em Gênesis 1 sobre homem e mulher. Eles são abençoados para se multiplicarem, eles são abençoados para dominarem a terra, ou seja, existe um chamado social, um chamado cultural aqui. E todos, tanto homem e mulher, eles têm o mesmo chamado. Mas em Gênesis capítulo 2, existe uma diferenciação. Existem os detalhes, sabe? Gênesis capítulo 1 é a grande narrativa sem detalhes. Gênesis capítulo 2 é parte da grande narrativa com detalhes. Então não existe uma diferença daquilo que acontece em Gênesis capítulo 1 e daquilo que acontece em Gênesis capítulo 2, eles se contradizem. Não! Gênesis capítulo 1 conta a grande narrativa, o grande preâmbulo da criação sem detalhes. E em Gênesis capítulo 2 começa os detalhes. Então Gênesis capítulo 1 é o quê? É o trailer. É o trailer. Para você entender melhor, Gênesis capítulo 1 é o trailer daquilo que como Deus criou e formou todas as coisas. E deu o chamado cultural e social para a humanidade.
Gênesis capítulo 2 são os capítulos. Daí começa, né? Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo... Daí você vai perceber que existem os detalhes de toda a criação e a nossa história. Bom, nesses detalhes você percebe que Deus faz o homem e a mulher iguais, mas com papéis diferentes. Perceba o que diz o texto. Diante do texto de Gênesis, qual é o papel da mulher? E Deus diz, primeira coisa, não é bom que o homem esteja só. Porque antes da mulher, se você percebe Gênesis capítulo 2, antes da mulher, Deus cria o homem, conversa com o homem, chama o homem de lado, deixa o homem nomear todos os animais da terra, perceba. Então o homem tem um chamado já, tem uma ação, uma missão já de cuidar do jardim, ele já estava ali cuidando do jardim. E quando o homem estava cuidando de todas as coisas, Deus olha, porque em toda a criação existiam casais, mas o homem estava o quê? Só. Daí Deus olhou e falou assim, bom, se eu criei em toda a criação casais e fecundidade, é bom que o homem não viva só. Eu preciso criar alguém para esse homem. Perceba quais são as características, ou seja, qual que é o papel da mulher na vida do homem. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Característica da mulher, auxiliadora. E eu sei, a partir de agora, todo mundo que achou, né, que eu estava pregando a favor das mulheres, né, e tal, agora vai falar assim, agora virou machista. E eu sei que durante a semana eu vou receber talvez e-mails, WhatsApp das mulheres dizendo que eu sou machista. Mas vamos lá. Diz o seguinte, far-lhe-eis uma auxiliadora. E a segunda característica, idônea. Você, a mulher, será uma auxiliadora e uma auxiliadora idônea. Essa ideia de auxiliar é de ajudar, de socorrer. A palavra auxiliadora aqui no hebraico, ezer, significa exatamente auxiliar, socorrer, ajudar. E a palavra idônea é capaz, de frente, algumas traduções, outras traduções que lhe corresponda, e uma tradução rabínica que seria totalmente outro, ou seja, assim, seria contra, a ideia de contrariedade. Daí você pergunta, mas por que essa mulher idônea? Ela é auxiliadora, aquela que ajuda, aquela que abraça, mas ao mesmo tempo, aquela que é idônea. Que é a altamente capaz. Idoneidade, altamente capaz. Íntegra. Aquela que quando precisa, por ser altamente capaz, ela é o quê? Uma que confronta, porque Provérbios diz, né? Assim como o ferro afia o outro ferro, o caráter de um homem é afiado pelo quê? Pelo caráter de outro homem, mas não é homem ali, homem. É homem-humanidade. Então, o meu caráter é afiado no relacionamento com a minha esposa. Então, o casamento, ele é um projeto de Deus para toda a humanidade, para que homens e mulheres se tornem maduros. Casamento não é coisa para moleque. Casamento não é coisa para menina. Casamento não é coisa para princesa ou para príncipe. Casamento é algo que Deus deu para homens e mulheres. Bom, então surge uma segunda questão que a gente precisa resolver. Como vivenciar na prática esses conceitos? Como a gente percebe que uma mulher é idônea e é auxiliadora do homem? Eu queria então chamar um outro texto. Porque tanto Paulo, em Efésios capítulo 5, quando diz que a mulher deve respeitar o homem, deve atribuir valor ao homem,
A pergunta é, da onde Paulo está tirando esses conceitos? Então eu respondo para você, esses conceitos que Paulo está tirando lá em Efésios capítulo 5, versículo 33, ele está tirando de Gênesis capítulo 2, versículo 18, e de Provérbios 31. Agora perceba uma coisa, quando a gente fala de Provérbios 31, que é um hino de louvor às mulheres a partir do verso 10. Mas se você pega a construção literária de Provérbios, capítulo 31, você vai ver que no verso 23 o verso 23 é o centro do poema. Então, eu vou ensinar uma coisa de interpretação bíblica para vocês. Tudo que está no centro de uma narrativa, de uma perícope bíblica, aquilo a gente chama de recheio. É a coisa mais importante do que está querendo sendo passado, né? O conceito mais importante que está ali é aquilo que está no centro. E perceba o que está no centro de Provérbios 31, de 10 a 31. Diz assim, o seu marido é respeitado em público. Tudo o que a mulher de Gênesis 31 faz, que são muitas coisas, é para que o marido seja o quê? Respeitado em público. O que Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 33? Que as mulheres devem o quê? Respeitar o seu marido, ou seja, atribuir valor a ele. Percebeu como a Bíblia está todinha ligada? Ela não é uma literatura fragmentada. Então, deixa eu falar um pouco agora com vocês sobre quais são as características. Eu quero citar algumas, não dá pra gente, porque se a gente fosse fazer um estudo minucioso de Provérbios capítulo 31, a gente teria que ficar aqui, talvez, sei lá, umas 3 ou 4 semanas olhando para Provérbios capítulo 31. Talvez a gente faça isso em escola dominical, em outros momentos, mas não dá pra gente fazer isso neste momento. Então eu vou fazer um resumo daquilo que eu creio ser características importantes que atribuem, que tem essa atribuição, esse princípio de atribuição de valor, aonde o homem se sente respeitado, aonde o homem é respeitado por aquilo que a mulher faz. Primeira coisa, a mulher de Provérbios capítulo 31, ela tem força. Perceba o que diz o texto, verso 10. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa do que os rubis. Em algumas traduções diz valorosa, mas a melhor tradução do hebraico é fortaleza. Uma esposa, ela é uma fortaleza. E a ideia de fortaleza é uma linguagem militar. É uma ideia de abrigo. Então, o homem que encontra uma esposa, uma boa esposa, uma esposa valiosa, ela é uma esposa que promove ao homem o quê? Abrigo. Abrigo. Então, ela tem força. Perceba o que diz ainda o verso 25. Reveste de força e dignidade. Sorri diante do quê? Do futuro. Reveste-se de força, dignidade. Mas presta atenção nessa característica da mulher virtuosa. Ela sorri diante do futuro. A pergunta então, que nós devemos fazer é: o que é uma mulher que sorri diante do futuro? Porque ela é virtuosa e ela sorri diante do futuro. E é lógico que o texto bíblico não está falando aqui que a mulher virtuosa sabe o que vai acontecer no futuro. Mas que a mulher virtuosa, ela confia no que está acontecendo, do que está fazendo no presente para garantir o seu futuro.
Que a mulher virtuosa, ela confia na graça e na misericórdia de Deus. Que a mulher virtuosa, ela tem santas expectativas a respeito do futuro. Porque qual que é o contrário de uma mulher que olha para o futuro, mesmo com as incertezas? Porque nós vivemos em momentos, nós não temos a capacidade de prever o que vai acontecer amanhã. Nós estamos num mundo de incertezas. Nós estamos num mundo de fragilidades. Basta você olhar para nossas vidas. Hoje nós estamos aqui reunidos, você na sua casa, virtualmente, nós estamos todos juntos. Amanhã, de fato, nós esperamos, e é uma esperança da gente estar de novo, daqui uma semana, todos juntos. Mas se a gente olhar de fato o que acontece, nós não temos certeza de que semana que vem nós vamos estar todos juntos novamente. Por isso então que Tiago diz que nós precisamos fazer o quê? Em relação ao futuro, nós precisamos olhar para Deus e pedir: Deus, por favor, nós temos planos para o futuro. E diante dos meus planos para o futuro, eu preciso pedir a tua bênção. Porque eu não sei se de fato eu vou conseguir alcançar os meus planos. Então uma mulher que sorri diante do futuro, ela tem confiança na graça e na misericórdia do Senhor. E qual é o contrário dessa mulher? Perceba o que o texto de Provérbios diz de uma mulher que é contrária a essa mulher que ora e sorri para o futuro. Provérbios 21:19. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. É melhor morar no deserto do que você viver com quem? Com uma mulher que resmunga e se queixa. O contraponto. Uma mulher que confia e que diante das incertezas, mesmo não tendo o poder para prever o futuro, porque ninguém tem, ela olha para o futuro com santas expectativas. Ela olha para o futuro com esperança daquilo que Deus está fazendo na vida dela, na vida da família dela. Então ela olha para o futuro e ela sorri. Ela sorri. Diferente de uma pessoa que ao olhar para o futuro, ou ao olhar para o presente, ela faz o quê? Ela se queixa e ela resmunga. Ela se queixa e ela resmunga. Ela se queixa e ela resmunga. Deixa eu te falar uma coisa. Não é uma lamentação. Porque a Bíblia nos dá espaço para lamentar as coisas. Mas o que está falando aqui não é sobre lamentação. Está aqui uma maledicência. Uma maledicência sobre o seu presente. Uma maledicência se queixando. Como se fosse quase uma blasfêmia. É um insulto. Agora perceba o que o autor de Provérbios diz. É melhor você morar aonde? No deserto. Uau! Lembra? A mulher é força, ela é uma fortaleza, um lugar de abrigo. Mas o texto de Provérbios diz: se a sua mulher é uma mulher que se queixa, é melhor você ir para o deserto. É melhor você estar longe. E daí você precisa lembrar, o que o deserto é? O deserto durante o dia é um calor infernal. Ninguém consegue suportar. O deserto durante a noite é um frio infernal. Ninguém consegue suportar. O deserto é um lugar seco, onde a vida é precária. Perceba. Existe aconchego, existe segurança. A mulher de Provérbios, ela tem força. Ela é uma fortaleza. Ela olha para o futuro e confia com santas expectativas naquilo que Deus está fazendo nela e na família dela. Ainda, o texto de Provérbios diz
que a mulher tem caráter. Perceba o que diz o verso 11. O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. O seu marido tem o quê? Plena confiança nela. Plena confiança. Mas existem maridos que não podem confiar nas suas esposas. Não podem confiar o cartão de crédito na mão das suas esposas. Ele não tem plena confiança. Tem marido que não consegue. Perceba verso 12. Ela só lhe faz o quê? O bem. A mulher virtuosa, ela tem caráter, porque o marido confia plenamente nela. Plenamente. A mulher que tem o caráter, ela faz o bem ao seu marido e nunca o mal. Todos os dias da sua vida. Agora, veja o contrário. Provérbios 12, 4. A mulher virtuosa é coroa para o seu marido. Mulher virtuosa, coroa para o seu marido. O contrário. Mas a que procede vergonhosamente, a que não pratica o bem, a que não é confiável, é como podridão nos seus ossos. Uau! Resumindo, o autor de Provérbios está dizendo que a mulher que não é confiável, que não tem caráter, é câncer nos ossos para o seu marido. Uau! Ela vai sugando, porque o câncer faz isso com uma pessoa. E o câncer nos ossos faz isso para uma pessoa que passa por essa patologia. Vai sugando a pessoa. Vai sugando a pessoa. A mulher que não pratica o bem, que não exerce o bem, que não tem caráter. Porque você tem que lembrar que a mulher, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, ela é idônea. Ela tem caráter. O texto continua. Ela tem garra. Agora perceba como que a mulher de Provérbios, ela exerce a sua vocação em variadas áreas. E daí, aqui se desmistifica, retira esse negócio de que a mulher conservadora, cristã, ela está com o tanque, com a barriga no tanque. Ou com a barriga no fogão. Perceba, ela escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Perceba, é uma mulher que trabalha, que exerce vocação. Ela escolhe a lã e o linho. E com prazer trabalha com as mãos. O texto continua. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos da casa e dá tarefas às suas servas. Ou seja, ela está administrando. Ela tem uma visão estratégica. Ela avalia, agora perceba, ela avalia um campo e compra. Com o que ganha, ela planta uma vinha. Ela é empreendedora. Ela é empreendedora, perceba. Ela avalia um campo. Ela vai e compra. Isso numa sociedade mais do que antiga. Mais do que antiga. Mais do que antiga. Ela avalia um campo. Ela compra esse campo. Ela planta uma vinha. E ela ganha dinheiro com aquela vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. Ela tem um e-commerce. Ela tem um e-commerce. Essa mulher tem um e-commerce. Se ela fosse hoje uma mulher virtuosa, ela tinha um e-commerce.
Ela tinha uma vinheira, produziria vinhos e venderia os vinhos pela internet. Era isso que essa mulher ia fazer hoje, no nosso tempo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Ela é atenta. Porque a ideia de a sua lâmpada fica acesa durante a noite é de uma pessoa que está atenta. Atenta aos seus filhos, atenta ao seu marido, mas também, nesse contexto onde o versículo está inserido, atenta às oportunidades de negócio. Daí tem gente que olha para mim e fala que a Bíblia é machista, que a Bíblia é retrógrada, que não deseja abraçar os conceitos bíblicos. Perceba a garra dessa mulher. Perceba que essa mulher, ela exerce uma vocação na sua casa. Percebe que essa mulher, ela exerce uma vocação com as suas, cuidando dos seus. Percebe que essa mulher, ela exerce uma vocação social. Social. Ainda, ela tem o foco na família. Porque apesar de tudo isso que ela faz, ela ainda tem o foco na família. O texto diz: não teme por seus familiares quando chegar a neve, o inverno. A ideia aqui, a metáfora aqui, os tempos difíceis. Ela não teme por tempos difíceis. Por quê? Porque ela tem o quê? Ela sorri diante do futuro. E alguém que sorri diante do futuro, que não fica resmungando, ela não teme o inverno, ela não teme os tempos difíceis. E ela não teme os tempos difíceis, por quê? Quando chega a neve, pois todos eles vestem o quê? Agasalhos. Ela está preparada. Ela se preparou e preparou os da sua casa. Faz coberta para a sua cama. Veste-se de linho fino e de púrpura. Faz cobertas para a sua cama. Ela está falando do que aqui? O texto está falando do que aqui? Qual que é a ideia? Ela faz o quê? Cobertas para a sua cama. Ela cuida do seu casamento. Ela provê. Ela ajuda. Perceba, toda a narrativa de Provérbios 31. Ela é uma fortaleza para o seu marido. Ela cuida da sua casa. Ela exerce uma vocação profissional. E ela também cuida do seu casamento. Ela assume a responsabilidade. Não sei se você lembra, mas uma das ideias bíblicas de sujeitar-se, da palavra grega sujeitar-se da semana passada, era: assuma a responsabilidade. Porque a responsabilidade de um casamento bem-sucedido, não é só do marido. A responsabilidade de um casamento bem-sucedido é de ambos. É de ambos. Ambos, o casal precisa buscar o que? A santidade. O casal precisa ter uma comunhão mais afetiva com a palavra de Deus. Eu digo afetiva, não efetiva, afetiva. Sabe por quê? Porque eu tenho que me apaixonar pela palavra de Deus. E quando eu tenho uma ligação afetiva com a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus fala para eu fazer, eu não faço com peso, eu faço com prazer, porque é afeto, é amor, é graça. Muitas vezes nós temos um relacionamento com a palavra de Deus efetivo. E daí a gente sabe o que precisa fazer, mas é pesado. E daí a gente não faz, porque é pesado, porque a gente não ama aquilo. E para você mudar a sua cosmovisão, para você mudar a sua família, para você mudar o seu coração, você precisa ter uma afetividade pela palavra de Deus. Você precisa ter um relacionamento afetivo pela palavra de Deus. Provérbios 14, 1. A mulher sábia
edifica a sua casa. A mulher sábia, ela sabe construir a sua casa. A mulher sábia, que tem um relacionamento afetivo com a palavra de Deus, ela edifica a sua casa. Deixa eu lembrar o que Jesus diz no Sermão do Monte, quando ele fala sobre aqueles que ouvem a palavra dele. Ele diz assim, olha, aqueles que ouvem a minha palavra são semelhantes a um construtor, aqueles que constroem casas. Aqueles que constroem casas, você pode construir em duas plataformas. Você pode construir na plataforma de areia, ou você pode construir na plataforma de pedra. Aquele que constrói na plataforma de areia é aquele que ouve as minhas palavras, mas não as coloca em quê? Em prática. Você ouviu, você entendeu. Porque a ideia de ouvir do Antigo Testamento, a ideia de ouvir do Oriente Próximo, a ideia de ouvir da cultura que Jesus estava inserido, era a ideia da pessoa que ouve e da pessoa que entende. Não é simplesmente um ouvir entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não é essa a ideia. A ideia é de que a pessoa ouve e entende. Mas ela não coloca o quê? Em prática. Mas aquele que constrói a sua casa sobre uma plataforma sólida, rochosa, aonde pode vir as intempéries da vida, aonde pode vir os problemas da vida, as circunstâncias difíceis da vida. Essa pessoa, ela ouviu a palavra de Deus e ela fez o quê? Ela praticou. Mas para praticar, eu preciso ter o meu coração redirecionado. Eu preciso ter o meu coração, uma ligação afetiva com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a gente vai ouvir assim, eu preciso falar de Jesus para as pessoas. Mas sabe por que você não fala de Jesus para as pessoas? Não é porque você não crê em Jesus. Não é porque você não ama Jesus. É porque você não é afetivo com a palavra. É porque quando você fala de falar de Jesus para as pessoas, aquilo se torna um peso. Não é que você não sabe, porque é mentira. Se você passou 20 anos, 10 anos, 5 anos, indo em escola dominical e culto, ou encontro dominical, e você me dizer que você não sabe falar de Jesus para uma pessoa, uau! Alguma coisa está muito errada com a igreja que você frequenta. Está muito errado. Você não tem uma ligação afetiva. A mulher sábia, ela edifica a sua casa porque ela tem uma ligação afetiva com a palavra de Deus. Mas com as próprias mãos, a insensata, ela faz o quê? Ela derruba a sua. Ela destrói a sua. E eu gostaria de encerrar com o verso 31. O verso 31 diz o seguinte: a beleza é enganosa e a formosura é passageira. Eu sei, nós vivemos em uma época onde a beleza, a estética, né? A estética é um negócio assim, é um Deus. A beleza virou um Deus. A boa forma virou um Deus, né? Nós precisamos estar em forma, esteticamente bonitos, né? Você não pode ter mais umas rugas, cabelo branco nem pensar. Se você está ficando careca como eu, melhor implantar. Porque a estética é um Deus, é uma idolatria na nossa cultura. Ele diz, a beleza é enganosa. E a formosura é passageira. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Eu sei que nos últimos 3 dias eu falei de coisas muito difíceis de serem feitas, realizadas. Mas eu e você precisamos ter o nosso coração inclinado àquilo que Deus está pedindo para a gente fazer, realizar.
E eu não faço isso porque eu não faço isso porque eu tenho que fazer. Eu preciso fazer isso por temor. E a palavra temor aqui não é ter medo, mas é reverência. E é uma reverência cheia de amor. Eu não gostaria de jogar um peso sobre homens e mulheres nesses últimos dias. Mas eu gostaria de que os nossos casamentos sejam impactados pela palavra de Deus. Porque casamentos firmes são famílias prósperas. E famílias prósperas é uma cidade revolucionária. É uma igreja transformadora. Eu gostaria de convidar você a olhar para tudo que eu disse hoje. Se você nunca experimentou disso. Outro dia alguém me falou, e eu gostaria de falar isso aqui, que eu acho que eu esqueci nos últimos domingos. Alguém falou assim, mas eu já passei por tudo isso, pastor. Isso seria bom para os jovens casais. Deixa eu te dizer uma coisa. O seu espírito tem que ser o espírito de Caleb. O seu coração tem que ser o coração de Caleb. Caleb, com 85 anos, quando vai entrar na terra, ele escolhe o lugar mais difícil. E ele não tem medo. E ele fala, olha, eu estou como jovem, eu estou como há 40 e poucos anos atrás. Pode me dar aquele lugar lá. Eu quero aquele lugar. Lá tem gigantes, Caleb, não me importa, eu conheço o meu Deus e eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida aos 85 anos de idade. Eu vou viver o melhor de Deus para o meu casamento depois de 40 anos de casado. Eu vou viver o melhor de casamento do meu Deus depois de 50 anos de casado. Eu vou viver o melhor de Deus, seja pelo tempo que Ele me dispuser nessa terra, mas eu vou viver o melhor de Deus. Eu quero convidar você a ter essa atitude. A ter essa atitude. A experimentar o melhor de Deus. A se deixar moldar. E transformar pela graça maravilhosa de Cristo Jesus. Ore comigo. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa palavra. Que é uma palavra transformadora, renovadora, Deus, que é uma palavra que nos confronta e que, de alguma forma, Deus, mexe com o nosso mais profundo eu. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que, em nome de Jesus, o Senhor nos dê a capacidade de discernir, ó Pai, aquilo que o Senhor está pedindo para a gente fazer. Quero te pedir, ó Pai, que o Senhor restaure os casamentos, os relacionamentos que estão partidos, que estão quebrados, ó Deus, que falta perdão, que falta graça, que falta misericórdia, que falta amor, ó Deus. Eu quero te pedir que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, superabunde nesses lugares, ó Deus, que aonde há escassez de amor, escassez de perdão, possa superabundar o amor, o perdão, a graça, Deus. Que aonde precisa-se de uma experiência única de transformação, o Senhor possa promover, ó Deus, essa experiência única de transformação para a honra e glória do Teu nome. Quero te pedir, Senhor, em Teu nome, santifica as nossas famílias através do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.